Fala galera, Rodrigo aqui com vocês mais uma vez para mais uma aula de Tableau. E aí, vocês viram que na última semana, né, a gente publicou um vídeo falando um pouco sobre como conectar a fonte de dados no Tableau e como modelar dados com o Tableau Desktop. Hoje é dia da gente aprender um pouco sobre dimensão, medida, campo calculado, parâmetro. Vamos aprender o que é compartimento, vamos criar visualizações dinâmicas, né? Então eu vou num parâmetro e faço um ranking de clientes pelo meu parâmetro. Então fica algo bem dinamizado no meu painel e vamos aprender um pouquinho de visualização de dados e de dica de ferramenta, beleza? Vem comigo, vamos lá. Bom, pessoal, então aqui ó, na tela inicial do Tableau, nós vamos ir aqui do lado esquerdo. Vou trabalhar hoje, gente, com a mesma base que a gente desenvolveu o projeto, a última parte do Tableau que eu ensinei para vocês, que está no link aqui em cima, tá? Que é com a base de teste, que já vem pré-instalada no Tableau Desktop, né? Então, é esse exemplo super loja, ó, vou dar um clique nela. Quando eu dou um clique nela, eu já caio nessa tela de planilhas. Na última aula que a gente teve, né, a gente aprendeu a mexer na parte de fonte de dados aqui, ó, que foi aqui que a gente fez todas as modelagens, né? Hoje a gente vai trabalhar com a parte de planilhas. Então, vamos começar olhando aqui para o lado esquerdo, que é onde o Tableau mostra a relação de campos. E ele mesmo já vai diferenciando os campos para nós, né? Ele diferencia entre dimensões e diferencia entre medidas. Pessoal, o que são dimensões e medidas, né? Começando por medida. Medida basicamente é uma agregação que a gente faz com um campo numérico no nosso banco de dados, tá? Então, por exemplo, eu tenho o campo de desconto aqui, ó, no meu banco, e esse campo é um campo numérico, é um campo percentual. Então, eu posso fazer várias contas com ele. Então, se eu faço uma soma do total de descontos, eu estou pegando aquele campo numérico desconto, estou fazendo uma agregação, que é uma soma. Se eu quisesse ver uma média, é uma agregação, que é uma média. E assim sucessivamente, o maior valor, o menor valor. Isso são medidas. O que é uma medida? Então, resumindo, uma agregação que a gente fez num campo do nosso banco de dados. Esse campo ele pode ser numérico ou pode ser um campo texto. De repente eu tenho ali, a gente até vai fazer, né? A gente tem aqui a ID do pedido, ó, eu passando o mouse, ó. A ID do pedido é um campo texto, vocês podem ver que está ABC. Para quem está chegando agora e não sabe o que é isso, assiste a aula anterior, onde eu ensinei a parte de conexão e modelagem de dados, que aí vocês vão entender o que é esse ABC. Mas é um tipo texto. Se eu quiser saber quantidade de pedidos, basta eu fazer um count de linhas, né? Quantidade de linhas que eu tenho desse campo aqui, do campo ID do pedido. E aí eu vou ter uma medida que é a quantidade de pedidos. Então, eu posso fazer uma medida a partir de um campo texto ou de um campo numérico. Basta que eu faça uma conta com esse campo, tá? E o que são dimensões? As dimensões são aquilo que contextualizam a minha medida. Então, eu vou analisar desconto pelo quê? Por pedido. Eu vou analisar desconto por segmento. Eu vou analisar lucro por nome do cliente ou por segmento. Então, toda vez que eu tenho uma medida e eu vou contextualizar ela no meu relatório, eu tenho que ter uma dimensão que contextualiza essa medida, tá? E o Tableau, ele meio que já faz essa pré-classificação para a gente. Tudo que é campo texto, ele meio que joga em dimensão. E os campos que são numéricos e que dá para fazer conta, ele joga aqui em medidas, tá bom? Ele já cria. Além disso, a gente pode criar o que eles colocam aqui, ó, como conjuntos e como parâmetros. A gente vai criar junto isso, tá? A aula de hoje é sobre isso, como construir campo calculado, parâmetro, compartimento e conjunto. Então, a gente vai aprender a fazer essas quatro coisas, tá? Tem o grupo também, mas o grupo a gente já aprendeu na última aula na parte de conexão de fonte de dados, beleza? Dá uma checada aí no canal que vocês vão encontrar essa aula. Então, como eu falei para vocês, a primeira conta que eu quero fazer, eu quero vir aqui no meu ID do pedido, eu quero saber a quantidade de pedidos que eu fiz, tá? E aí eu vou olhar por segmento, por exemplo, quantos pedidos eu fiz para cada um dos segmentos do meu banco. Então, analisando aqui minhas dimensões, eu vou lá na dimensão que eu quero trabalhar, clico com o botão direito do meu mouse, e aí eu vou ter essa opção aqui, ó, criar. Quando eu venho no criar, eu tenho aqui, ó, criar campo calculado. Criar campo calculado, eu estou criando uma medida a partir desse campo. Então, eu clico aqui. Olha que interessante, eu vou botar na tela para vocês verem. Ele abre este pop-up aqui, ó. Cálculo 1. Aqui onde está cálculo 1, eu vou dar um nome que é a medida que eu quero fazer. Então, a medida que eu quero fazer, quantidade itens, underline, vendidos. Esse vai ser o nome. O campo que eu vou usar é o campo ID do pedido. E a conta que eu quero fazer é um count.
Então, o que que o count faz? Conta a quantidade de linhas. Então, eu venho aqui, ó, coloquei count, coloquei o ID do pedido, fechei a expressão. Quando eu fechei a expressão, eu venho aqui e clico no botão de OK. Vou clicar aqui no OK. Quando eu cliquei no OK, ó, ele criou essa medida, ó, quantidade de itens vendidos. Pessoal, para quem não sabe as fórmulas, né, vocês podem dar uma procurada aí na internet, né, dar um Google e fórmulas no Tableau, aí você vai ter uma infinidade de fórmulas. Além disso, de novo, né, dá uma olhadinha na primeira aula sobre modelagem de dados, que eu mostrei como pesquisar as fórmulas no Tableau e entender como montar essas estruturas, tá? Toda vez que vocês forem fazer uma medida. Então aqui a gente tem, ó, quantidade de itens vendidos, que nada mais é do que a contagem das linhas do meu banco de dados, considerando o ID do pedido. Aí, se eu quiser visualizar como é que isso ficou, ó, basta eu vir aqui, quantidade de itens vendidos, e reparem que quando eu trago o mouse, ó, ele já escreve agregue. Ele já está mostrando que está fazendo uma agregação, uma conta. Interessante, né? E quando é medida, ele fica nessa cor verde. Dimensão é na cor azul, medida na cor verde, tá? Então, eu vou jogar aqui, ó. A agregação eu vou soltar aqui em linhas. O Tableau, gente, essa parte dele aqui de criação de gráficos, né? É muito parecido com a tabela dinâmica, né? Você define o que você vai jogar na linha, o que você vai jogar na coluna, e ele monta a visualização para você, tá? Então, ó, eu vou jogar aqui, ó, a quantidade de itens vendidos, que é aquela conta que a gente montou, e eu vou olhar isso por segmento, ó. Então, vem aqui, pego o campo segmento e jogo em colunas. Olha que interessante. Então, eu tenho, ó, grandes empresas, pequenas e médias empresas, e eu tenho varejo. Quando eu passo o mouse, ele me mostra a quantidade de itens vendidos. 3.049 grandes empresas, pequenas empresas 1.918, varejo 5.295 vendas, né? Eu posso até chamar disso, de vendas, ou itens vendidos, aí vai depender. Esse gráfico, ele é um gráfico que ele está em barras, né? Se eu quisesse colocar outros tipos de gráficos, como é que eu vejo isso no Tableau? Aqui na parte superior direita, ó, tem esse botãozinho de Mostre-me. Quando eu venho no Mostre-me, ele me dá outras opções de mostrar esses dados. Ó, aqui ele está mostrando com o nome na linha, e aí os valores em quadrados, menores e maiores de acordo com a quantidade, né? Aqui ele está mostrando, ó, um gráfico que coloca os três segmentos dentro da mesma coluna, separado por cores. Aqui ele está mostrando o Tree Map, né? Que eu passo o mouse, ó, e eu posso clicar no botão para selecionar. A gente vai ver isso mais para frente em aulas futuras, tá? A parte de visualização e criação de painel, que eu estou só mostrando o gráfico para vocês. Eu tenho aqui, ó, esse gráfico de bolas também, ó, que ele separou para mim. Ou eu posso colocar ele em horizontal, né? Então, olha só, quando eu jogo, se eu jogar segmento em linhas e a minha medida, que é a quantidade de itens vendidos, em linhas, eu estou mostrando em forma de tabela, né? Eu tenho até a opção de visualização de tabela aqui, ó. Cliquei nela. Tá vendo? Aí eu tenho o segmento e os valores. Se eu pegar a minha medida, o Tableau ele vai fazendo composições para a gente, tá? Se você quiser mudar, você só arrasta, ó. Se eu jogar em coluna, eu tenho o segmento nas linhas, ó, e as medidas nas colunas. Então, ele fica esse gráfico de barras horizontal. Se eu inverter, ó, se eu jogar aqui a medida e o segmento em colunas, aí eu trago o gráfico de barras vertical. Bacana, né? E aí, pessoal, se a gente quiser remover, não quero nada disso. Basta eu pegar o item com o mouse e jogar aqui, ó, nesse espaço em branco aqui, ó. Se eu jogo aqui, ele remove, ó. O Tableau é todo drag and drop, né? Clicou, arrastou, ele constrói. Então, é assim que a gente constrói uma medida. Criamos aqui quantidade de itens vendidos. Vamos criar mais uma agora, que não vai ser um campo calculado. A gente vai conhecer aqui, ó, eu vou procurar o campo desconto. Pessoal, como é que eu encontro os campos? Ó, se eu tiver muita informação no banco de dados, aqui em cima, na frente das dimensões, eu tenho uma lupa. Se eu clicar nessa lupa e escrever um campo, ó, que eu sei que eu tenho no banco, ele me traz, ó, eu escrevi desconto. Ele já está me mostrando, ó. Em dimensões eu não tenho nenhum campo que esteja escrito descom. Em medidas eu tenho, ó, tem um campo aqui, ó, que é o campo desconto. Então, eu pego esse campo, clico com o botão direito, vou lá em criar,
E agora eu vou criar o que eu chamo de compartimentos. Aqui antes, ó, vocês estão vendo que tem uma opção de grupo, né? Grupo, dá uma olhada no vídeo de modelagem de dados que eu mostrei o que é grupo, tá bom? Aqui a gente vai criar compartimentos. Então, o que é um compartimento? Ó, vou clicar. Compartimento basicamente é assim, ó, gente. Se eu tivesse uma tabela que eu colocasse, por exemplo, segmento de clientes nas colunas, tá? E os valores fosse a quantidade de itens vendidos. Vocês concordam que eu tenho diversos compartimentos? Cada segmento é um compartimento, né? O segmento grandes empresas, pequenas empresas, médias empresas. Eu dividi os meus valores por compartimentos. Só que dentro da medida, a gente pode também criar compartimentos. Então, se eu quisesse ver grupos de valores, né? Então, eu quero subdividir o meu total da medida, né? O meu total de desconto. Então, no meu campo de desconto, eu tenho vários valores. Eu quero subdividir em pedaços eles. É como se fosse a parte do quartil em estatística, né? Primeiro quartil, segundo quartil, terceiro quartil. Compartimentos você está meio que fazendo quartis mesmo, só que não são quartis porque não é a conta de quartil. Você vai definir como você quebra esse número, mas é como se você estivesse pegando pedaços desse número e criando agrupamentos. Então aqui, ó, ele está chamando de desconto compartimento, né? Então eu vou deixar esse nome mesmo. O que ele está falando? Ó? Por padrão, o Tableau ele já olha para os seus valores. Eu já sei que o meu valor menor é 0% de desconto, desconto nenhum, e o meu maior valor foi 80% de desconto. A diferença entre os dois, que nada mais é do que um menos o outro, é 80%. E eu tenho 11 registros, que é o count aqui, né? Que ele fez a contagem de descontos. Então, eu tenho 11 tipos de desconto. O que ele fez? Ele vai criar compartimentos a cada 12%. Então, ele vai pegar uma range de 12%, vai trazer os valores, depois ele vai pegar uma próxima range com outros 12% e assim sucessivamente. Então, ele vai criar grupos que vão de 12% em 12%. Tá? Então, é isso que ele está fazendo aqui. Por padrão, ele já faz uma conta, ele olha o total, ele aplica uma fórmula que tem até log, né, base logarítmica. Se você quiser entender um pouco mais, vai no Google, escreve compartimento no Tableau e você vê a fórmula que ele faz para criar esses compartimentos automaticamente. Mas eu poderia definir, basta eu vir aqui, editar e falar como eu quero que separe. A cada 10% eu venho aqui e boto 1, ou 10, né? Mas eu vou deixar, ó, sugerir tamanho do compartimento. Quando eu clico aqui, ele me traz, ele faz a conta e me sugere a melhor distribuição. Então, eu vou fazer a cada 12%, vou criar esse campo aqui e vou dar um OK. Então, aí, reparem uma coisa, ó, ele criou uma dimensão. Por quê? Ele não está criando grupos do compartimento. Então, o compartimento, né, não são os grupos do desconto. Então, se são grupos para eu visualizar cada grupo, isso é uma dimensão, isso contextualiza uma medida. Isso não é uma medida. Eu não estou trazendo descontos, eu estou criando grupos de desconto, então estou criando dimensões. Então, esse campo vira uma dimensão. Aí, o que eu posso fazer com ele? Ó? Apaguei minha pesquisa, tá? Vou vir aqui, vou achar ele, ó. Só faltou não achar agora, né? Aqui, ó, desconto compartimento. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o desconto compartimento, eu vou jogar ele aqui nas colunas, porque é a minha dimensão. Então, eu tenho o grupo 0, o grupo 12, o 24, 36, 48, 61, 73. Lembra que eu falei para vocês que são grupos de 12 em 12% que ele criou lá? Então, ele criou esses grupos, ó, de 0 a 12%, 12 a 24, 24 a 36, 36 a 48, 48 a 61, 61 a 73. Aí eu vou colocar assim, ó, eu quero ver a quantidade não, vamos pegar o lucro. Qual foi o lucro para cada um desses compartimentos? Quando eu dei desconto de 0 a 12%, qual lucro eu tive e assim sucessivamente. Então, eu vou pegar aqui o campo lucro, a medida lucro, vou jogar ela na linha. Olha que interessante, ó, joguei ela na linha. Aí eu estou vendo ó, que no grupo 0, eu tive um lucro absurdo, né? Não dei desconto, tive muito lucro, faz sentido. No grupo 12, de 0 a 12%, eu tive 233 mil de lucro. No grupo de 24, eu não tive nada, porque eu não tenho na base, né? O 24 é um agrupamento que eu não tenho lucro registrado.
Na de 36 eu já perdi, ó, quando eu dou desconto de 36%, eu perco dinheiro. Isso acontece também com 48%, com 61%. Mas não é que eu dei desconto de 48, eu estou numa range entre 36 e 48. Ah, Rodrigo, como é que eu faço para exibir essa range? Eu quero ver a range de descontos, eu não quero ver só o título do grupo. Eu venho aqui na parte de desconto compartimento que a gente criou, clico com o botão direito e falo para ele mostrar, ó, ao invés de mostrar discreto, eu quero que ele mostre contínuo. O que que é contínuo e o que que é discreto? Discreto é o valor sozinho, quebrando. Então, eu tenho um agrupamento que eu chamo de 0%, 12%, 24, 36. Só esse valor. Isso é discreto. Contínuo, ele vai mostrar de 0 até 73. Ele vai mostrar todos os valores. Então, ele cria uma sequência. Isso é a diferença entre discreto e contínuo. Então, quando eu colocar contínuo aqui, eu tenho ó, de 0 até o meu valor máximo de desconto, que é o 73, e aí ele vai me trazer. Ó, então, eu sei que aqui, por exemplo, ó, é de 0 até 12%. Depois eu tenho aqui ó, de 12 a 24. De 35 aproximadamente a quase 50. E assim sucessivamente, tá vendo? Ó, eu vejo de uma outra forma, com meio que os valores que compõem os grupos, e não somente o valor do grupo em si, que ele criou, né? A nomenclatura do grupo que ele criou, tá bom? E aí, ó, quando eu passo o mouse, eu estou vendo aqui, ó, o grupo, o compartimento é o zero. É o grupo zero, o primeiro grupo. O segundo grupo é o 12%, né? E aí, entre zero e o grupo de 12%, eu tenho essa diferença que vai de 0% de desconto até 12% de desconto. Isso tudo compõe o grupo zero, tá bom? No grupo zero, eu tenho um lucro de 3 milhões. E se eu quiser saber qual é a minha margem de lucro? Eu tenho um campo aqui, ó, que ele é margem de lucro, estão vendo? Se eu quiser colocar, quando eu passar o mouse, eu ver também o lucro e a margem. Eu vou pegar esse campo margem de lucro e vou arrastar aqui nessa parte aqui do Tableau, onde tem marcas, para dica de ferramenta. Ó, vou soltar aqui em dica de ferramenta. Quando eu faço isso, eu não acrescentei esse valor no gráfico, mas eu acrescentei esse valor na dica de ferramenta. Agora eu vejo o lucro e a margem. Então, eu tenho 24% de margem aqui, 6% de margem aqui, menos 28% de margem aqui, menos 91% de margem aqui, menos 147% de margem aqui. Apesar de eu ter um valor de lucro que é inferior a essa range aqui, que é a range 36% no compartimento, né? A margem é muito pior nesses outros casos. Ou seja, se aumentar as vendas com desconto entre 50% e 60% aqui, a gente vai perder muito dinheiro. Isso é o que a gente chama de análise exploratória. Estamos começando a fazer uma análise exploratória dos nossos dados usando o Tableau. Beleza, pessoal? Então é para isso que serve essa parte de dica de ferramenta. Vamos ter aulas específicas explicando todas essas marcas, os demais gráficos. Aqui é para a gente entender um pouco do conceito de compartimento, de campo calculado e das outras partes que a gente vai fazer, tá? De parâmetro. Beleza? Então, fizemos aqui compartimento, entendemos como é que ele funciona. Vou remover tudo para voltar minha planilha para valor nenhum, como vocês podem ver aqui. Agora, faltou explicar para vocês o seguinte, quando eu crio uma medida, então, por exemplo, margem de lucro, obviamente é uma medida. Como é que eu sei, como é que eu edito essa medida que eu criei? Toda vez que você criar uma medida, você vai ver que tem um botãozinho de igual e depois tem um asterisco. Quando tem só o asterisco, é algo que o Tableau criou automaticamente a partir de um campo numérico, tá? Quando tem o igual, é uma conta que você fez. Então, tanto margem de lucro está com igual antes do asterisco, quanto quantidade de itens vendidos. E por que margem de lucro se a gente não criou? Porque eu estou usando a base de teste. A base de teste já traz algumas medidas calculadas para a gente poder explorar o projeto de Tableau, tá? Então, está pré-montado aqui. Para editar, eu clico com o botão direito em cima do campo e vou aqui no botãozinho de editar. Ó. Aí eu vejo a conta que foi feita. Então, margem de lucro é a soma do lucro dividido pela soma de vendas. Aí quanto que eu vendi, quanto que o lucro representa dessa venda. Essa é a minha margem de lucro, é um valor percentual. Beleza, pessoal? Então vou dar um OK aqui, não vou editar, só mostrei para vocês entenderem margem de lucro. Agora a gente vai lá no campo nome do cliente e a gente vai criar conjunto.
Vamos aprender agora como é que cria conjunto. Reparem, ó, quando eu estou numa medida e vou no botão criar, a terceira opção é compartimento, que é o que a gente acabou de fazer. Quando eu estou numa dimensão, por exemplo, o nome do cliente, eu vou no botão criar, eu tenho a opção de criar conjunto. O que é o conjunto? O conjunto é um cálculo que eu vou dar para o Tableau, né? Eu vou pedir para ele fazer um racional, onde ele vai separar um pedaço do meu banco de dados. Ele vai criar um conjunto de dados para mim. E aí eu vou usar só esse conjunto no meu painel. Vocês vão ver que interessante. Ó. Eu vou clicar em conjunto. Ele abriu todos os nomes de cliente, porque eu cliquei em nome do cliente com o botão direito, né? Então ele me abriu todos os nomes do cliente. Se eu quisesse criar um conjunto só desses três aqui, ó, eu selecionava, clicava aqui em OK, eu ia ter só esses três registros trazendo no meu conjunto de dados. Aí, se eu jogar esse conjunto no meu gráfico e colocar as medidas, vai mostrar só para esses três, só para esse conjunto de dados que eu estou criando aqui. Tá? Mas eu vou trabalhar com uma parte mais de fórmula, que é o que fica mais usual no dia a dia. Tá bom? Se você quiser trabalhar só com um determinado conjunto, você pode vir aqui e ir selecionando, tá bom? Beleza? Mas eu vou vir aqui, ó, superior. Vou fazer um ranking. O nome desse conjunto aqui vai ser, ó, top 10 clientes. Tá? Então eu vim aqui, cliquei em top 10 clientes. Quando eu cliquei aqui no top 10 clientes, eu vou vir aqui na parte, ó, por campo. Eu vou colocar assim, ó, superior ou inferior. Eu quero os primeiros 10. Eu poderia colocar top 20. Se eu pôr top 20, eu venho aqui e coloco os primeiros 20. Tá vendo? Vou colocar top 10 mesmo. Eu quero os 10 primeiros clientes. E aí eu vou ranquear eles pelo quê? Qual é o campo que eu vou ranqueá-los? Eu quero top 10 clientes com maior margem de lucro. Então, vem aqui, ó, fala, ó, o campo é margem de lucro. Todas as medidas que você criou aqui, elas passam a valer no todos os campos que você for criar dentro do Tableau. Criei o campo aqui, quero usar em gráfico, ele vai aparecer, tá bom? Uma vez criado aqui, ele aparece aqui, tá bom? Então, vem aqui, ó, o campo é margem de lucro. E qual é a conta que eu quero fazer? É a conta personalizada mesmo. Então, assim, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a medida, a margem de lucro, e ele vai pegar os 10 primeiros por margem de lucro. Se eu colocasse um campo que eu não criei medida, que é só número, ó, que, por exemplo, o lucro, que não tem aquele igual antes da hashtag, então é só um campo numérico. Eu venho aqui e falo, eu quero top 10 lucro pela soma, ou não, eu quero os 10 com maior média de lucro, os 10 com o máximo do lucro, os 10 com o maior desvio padrão dentro do campo lucro. Então, eu consigo fazer esse tipo de cálculo, tá? Eu coloco o campo aqui e digo como ele vai agregar nos top 10. No nosso caso, eu vou usar a margem de lucro. A margem de lucro já tem uma conta por si só, né? Então, ele vai pegar as 10 primeiras contas daquele soma de lucro dividido por soma de vendas, tá? Então, ó, os top 10 em margem de lucro. Vem aqui, dou um OK. Vem aqui, ó, gente, ó, superior. Falei que eu quero os 10. Se eu quisesse os 10 últimos, eu colocava inferior. Os 10 primeiros por margem de lucro. Esses são meus top 10. Esse vai ser o meu conjunto. Dou um OK. Reparem que aqui, ó, a gente tem uma outra aba, dimensões, medidas, conjunto. Olha o que acontece se eu jogo esse top 10 aqui, ó, nas linhas. Eu tenho dois tipos de saída. Aqueles que estão dentro do conjunto e aqueles que estão fora do conjunto. Ele está trazendo isso no gráfico. Então, por exemplo, se eu vier aqui jogar nome do cliente na frente desse campo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 clientes. Ó. Os 10 primeiros clientes por margem de lucro, vamos jogar a margem de lucro para a gente ver? Aí ele está mostrando como se fosse um gráfico, né? Eu queria que mostrasse valor. Eu vou lá no Mostre-me e escolho a opção de tabela, essa primeira aqui, ó. Beleza. Então, ó, os que têm maior margem de lucro estão aqui. Tá? Reparem que as margens são tudo acima de 39. Ó. Os que estão fora, pode ver, ó, nenhum tem acima de 39% de margem de lucro. Beleza? Então, ele me trouxe os 10 e a margem de lucro deles. Ótimo. Se eu quisesse colocar o lucro, eu ainda botava o lucro aqui, ó. Jogo o lucro aqui do lado e coloco também como tabela. Agora eu tenho o lucro e a margem.
os 10 primeiros, o lucro e a margem. Ah, Rodrigo, mas eu não queria mostrar dentro e fora. Eu quero só trazer o ranking. Como é que eu faço? A gente vai usar aqui, ó, esse cartãozinho, filtro. Então, basta eu pegar o meu conjunto, top 10 clientes, e jogar aqui dentro desse cartãozinho filtro. Quando eu faço isso, tudo que eu aplico aqui dentro do cartão filtro, ele filtra a minha visualização. Então, joguei, agora ele está fazendo um filtro dos conjuntos que atendem, o que está dentro do conjunto e o que está fora. Então, está trazendo só os top 10 agora. Só o top 10. Beleza? Aí eu posso até vir aqui e tirar da linha, ó, o dentro e fora, para não ficar com essa coluna aqui, né? Então, eu tiro só os 10, qual o lucro e a margem deles. Está aqui meu ranking. Meus top 10 clientes, usando o conjunto. Legal, né? Então, vimos compartimento, vimos conjunto, vimos campo calculado. Por fim, agora a gente vai ver parâmetro para a gente fazer um conjunto. Então, ó, olha o que eu quero fazer. Eu quero fazer um parâmetro onde eu vou escolher como ranquear. Eu vou criar o ranqueamento. Se é top 5, se é top 10, se é top 15 ou se é top 20. Eu vou criar a possibilidade do usuário escolher entre 5 ou 20 para fazer o ranqueamento de clientes, beleza? Então, antes de mais nada, eu vou tirar tudo aqui. E aí, vou tirar esses campos também. Eu quero zerar tudo aqui, ó. Tô arrastando no espaço em branco, tá, pessoal? Voltei a ficar com a minha planilha em branco. Ah, esse mostre-me tá aparecendo, eu não quero que ele apareça. Clicar nele de novo aqui, ó. No botãozinho do mostre-me. Aí ele desaparece. Volta a ficar em branco, tá bom? Então, a gente vai criar um parâmetro. Qual que é o parâmetro? O parâmetro é ranking de clientes. Top 5, top 10, top 15 ou top 20. Então, eu vou vir aqui no nome do cliente, vou clicar com o botão direito, vou em criar e vou escolher a opção parâmetro, porque vai ser por esse campo parâmetro, né? Venho aqui, clico em parâmetro, ele me abre. Aqui, gente, se eu quisesse construir uma lista, né? Eu mostro um valor e eu quero que exiba de outro jeito no painel. Quer entender um pouco mais sobre isso? Parâmetros e dimensões personalizadas. O link está aqui em cima, tá? Eu ensinei a fazer parâmetros e visualizações dinâmicas. Eu ensinei a fazer tanto no Tableau, quanto no Power BI, quanto no Click. Dá uma olhada no vídeo que eu ensino, tá? A usar essa parte de lista. Mas no nosso caso, a gente vai fazer o seguinte, ó. Tipos de dados. Primeiro eu vou dar um nome, né? Primeiro eu tenho que dar um nome para esse parâmetro. Aqui o nome do parâmetro vai ser ranqueamento, tá? Aí onde está tipos de dados, eu vou trocar cadeia de caracteres, que é campo texto, para inteiro, porque eu quero número. E aí eu quero que a pessoa selecione por um número, por uma quantidade, né? Aqui eu não vou escolher a opção lista, eu vou escolher a opção intervalo. Qual é o menor valor do meu parâmetro? 5. Que ele vai escolher 5, top 5. Qual é o maior valor? Top 20. Poderia ser o valor que vocês quiserem, tá? E o tamanho da etapa é de quanto em quanto pula. Então, ele vai ranquear. Ou ele ranqueia por 5, ou por 10, ou por 15, ou por 20. Eu quero que o tamanho da etapa, então, seja 5. De 5 em 5. Então, vai começar em 5, vai acrescentando 5 até chegar em 20. Aí eu venho aqui e dou um OK. Criei o parâmetro ranqueamento, tá bom? Aí, para a gente ver esse parâmetro funcionando, a gente clica com o botão direito em cima dele. Olha ele aqui. E a gente vai aqui nessa opção, ó, mostrar controle de parâmetro. Tá vendo aqui em cima? Quando eu faço isso, o parâmetro vem aqui para o lado. Aí eu consigo vê-lo, ó, top 10, ó, 15. Tá vendo? O usuário escolhe, gente. Ó que legal. Se eu quiser, eu venho com a setinha para o lado e faço controle também do parâmetro. Ou eu vou com o mouse na bolinha, ou eu uso a setinha para o lado. Beleza? Então eu tenho o ranqueamento. Agora, lembra o conjunto? Eu vou fazer um conjunto dinâmico com base nesse parâmetro. Esse parâmetro vai definir como faz o top clientes. Então a gente vai de novo no nome do cliente. Vou criar outro conjunto. Vou colocar o nome desse conjunto de top N, certo? Top N clientes, porque a pessoa define, né? O ranqueamento que define. E aí eu vou vir de novo na opção superior, só que em vez de eu ir na opção por campo, ó, eu vou nessa opção por fórmula, tá? Fórmula vai ser assim, ó, eu quero que você pegue o superior
Quantos? Os 10 primeiros? Não. Vou clicar na setinha para baixo. E olha que interessante, ele já te mostra se você quer inserir um valor ou se você quer pegar parâmetro. Todos os parâmetros que você criou aparecem aqui. Ou você pode criar direto aqui um parâmetro, tá? Eu vou pegar então, qual é o nome do parâmetro que a gente criou? Ranqueamento. Ó, você vai pegar os primeiros de acordo com o que eu colocar no ranqueamento. E qual vai ser a fórmula que eu quero que ele faça? Margem de lucro. Se você estivesse pegando só o lucro, gente, ó, se eu colocar só o lucro, ele não ia funcionar no OK. Quer ver? Eu vou dar um OK. Ó, a fórmula deve ser um cálculo agregado ou se referir apenas a este campo. Então, eu teria que vir aqui e falar, não é lucro, é a soma do lucro, porque o lucro sozinho é um campo numérico. Agora, se eu coloco a margem, como é um campo que tem o igual na frente, é uma medida, é um campo calculado, então eu posso usar, porque como já é um cálculo, eu só trago esse cálculo para cá, o nome do cálculo. Por trás é um cálculo, então ele aceita, tá? É como se eu estivesse colocando uma fórmula. Eu vou colocar a margem de lucro e vou dar um OK. Beleza. Agora, quando eu olho no meu conjunto, eu tenho top N clientes e eu tenho aqui do lado, ó, o campinho, né, o parâmetro ranqueamento que eu coloquei, tá bom? Se eu quiser tirar ele dali, ó, eu só clico com o botão direito no campo e tiro essa flag. Mostrar controle de parâmetro. Ele some. Clico com o botão direito, mostrar controle de parâmetro, ele aparece, tá bom? Agora eu venho aqui, ó, vou jogar meu top N clientes na linha. Ah, mas aí ficou dentro e fora, não é isso que eu quero ver. Eu quero usar no filtro, só mostrar dentro. Tiro daqui e jogo no filtro. E aí eu vou mostrar só o que tiver dentro do parâmetro. Eu não vou mostrar fora, ó, na caixinha que ele me apresentou aqui. Ó. Apliquei, dei um OK, beleza. Só vai mostrar aqui dentro o que tiver dentro do parâmetro, do conjunto, tá? Do conjunto top N. Agora eu vou vir aqui e vou falar assim, ó. Vou separar, então, por nome do cliente. Jogo o nome do cliente na linha. 1, 2, 3, 4, 5. Só está mostrando 5 clientes. Por quê? Porque o parâmetro está 5. Então, se eu vier aqui no ranqueamento e botar 10, agora eu vejo 10. Se eu vier aqui ó, no ranqueamento e botar 15, vejo 15. Os primeiros 15. Se eu vier aqui e botar 20, os primeiros 20. Aí eu posso vir aqui e colocar, né? Quais são os campos? Ó? Lucro, margem de lucro. Ah, tá mostrando com barra, né? Não tá legal desse jeito que tá apresentando aqui, ó. Mostre-me. Vou mostrar em tabela. Pronto. Tem o lucro, tem a margem. Clico no Mostre-me de novo, volto a ver o controle do parâmetro aqui. E aí eu posso ir clicando aqui e vou organizando o meu ranking de acordo com o parâmetro. Ah, e para ver do maior para o menor, ó, vem aqui no título da coluna ó, e dou um clique bem do ladinho do campo, tem uma setinha para baixo. Se eu clicar nela, eu organizo ó, do menor para o maior ou do maior para o menor. Então, ó, da maior margem para a menor margem. Beleza, tá feito. Os top 20, top 15, top 10 ou top 5. Criado um conjunto considerando um parâmetro. Legal, né, pessoal? Pessoal, então dessa forma a gente vai encerrando aqui, né, a nossa aula de Tableau de hoje. Aprendemos então, só para fazer um resumo, né, aprendemos a criar campo calculado, aprendemos a diferença entre dimensão e medida, aprendemos a criar parâmetro, aprendemos a criar conjunto, aprendemos a criar compartimento. E aí para quem quiser aprender grupos, tá no link aqui em cima, tá bom? Não esquece de assistir lá para você aprender ainda mais a parte de conexão e modelagem de dados no Tableau. Beleza? Nas próximas aulas a gente vai explorar um pouco mais visualização de dados, vamos explorar um pouco mais os gráficos, vamos explorar um pouco mais dashboard, construção de painéis e finalmente storytelling, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Curtiu o conteúdo? Gostou? Deixa o like, gente, é muito importante pra gente o seu like, tá bom? Gostou mais ainda e quer continuar acompanhando? Se inscreve no canal, compartilha o conteúdo, tá bom? No final do vídeo vai aparecer uma bolinha aqui no meio da tela e aí você aproveita, clica nessa bolinha que você já consegue se inscrever. E eu vou deixar as duas caixinhas dos vídeos aqui, tanto do Aprendendo a Usar Tableau do Zero como a parte de parâmetros, para vocês assistirem mais conteúdos e continuar se aprofundando mais sobre essa ferramenta.
Tudo bem? Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.